Senhor Jesus nos ensinou a orar e a chamar Deus de Pai. E eu queria que você essa noite começasse com essa oração, aprendendo a chamar a atenção de Deus, chamando Ele de Pai. Muitos procuram Deus como Deus, mas só os verdadeiros filhos procuram a Deus como Pai. Se você se ouvir falar, a oração muda com a tonalidade da palavra. Deus, me ajude. Deus, o que eu posso fazer para que o Senhor olhe para mim? Deus, qual é a promessa que eu posso pagar para que o Senhor resolva a minha situação? Olha como muda. Pai, se tu queres, me ajuda. Pai, se tu me amas, olha para a minha situação. Pai Santo, não foi eu que te escolhi, mas o Senhor me escolheu primeiro. E Jesus nos ensinou a se aprofundar mais ainda e a chamar de Abba. Diga Abba, Pai. Fale Abba, Pai. Paizinho, me ajude, me ajude, me ajude, Pai. Me ajude, Pai, porque eu preciso de Ti, Pai. Me aceite de volta, Pai, porque eu pequei contra o céu e contra Ti. Mas se o Senhor tiver misericórdia desse filho, me tira dessa situação, Pai. Isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga Pai. Fale Pai, eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você veio. Que bom que você veio buscar o seu Pai, porque Ele é santo e poderoso. Aleluia. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Queridos, sábado nós temos culto das crianças lá na Secal, na casa da tia Deja, na casa da moça, né? Vocês estão todos convidados, principalmente vocês que têm crianças, estejam lá para a gente fazer aquela festa bonita para Jesus, né? Deixa eu me lembrar do tema de férias com Jesus. De férias com Jesus, ó. Jesus não tira férias, né? Isso é maravilhoso. Vamos receber o nosso querido Marcílio Moreno. Vai trazer a palavra de hoje. Nosso querido diácono. Levanta as mãos para cá. Vamos orar por ele. Pai, santo é o teu nome. E acreditamos que o Senhor pode, através de nós, revelar coisas tremendas. Usa o teu servo mais uma vez. E que de uma forma maravilhosa ele possa ser cheio do teu Espírito e trazer para nós que o teu coração quer revelar. Nós já te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, vai dar certo. Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus. Essa chuvinha, né? Tem sido uma benção. Só um momento. Igreja, a gente vai estudar hoje
gente vai ver hoje o livro de Sofonias. Quem já leu ele? Ah, aleluia. Mas você lembra? É outros 500, né? A gente vai dar uma vistoriada aqui nessa palavra. Desde já eu peço que vocês gostam de Apocalipse? Gosta? Tenha medo não, irmão. Revelação. Você está dizendo que vem daqui a pouco. Então, vocês vão gostar também de Sofonias, tá certo? É nessa pegada aí, tá? Amém? Vamos lá, Sofonias. São 3 capítulos. São 3 capítulos. É bem resumido, mas é bem forte. Amém? Gostaria de orar mais uma vez antes de começar. Amém? Feche os teus olhos. Amém, Deus Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa noite. Que possamos sim perceber, ver o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra. Vem usando-me, aleluia, para a tua honra e glória. Coisas têm se levantado, mas tudo isso caiu por terra e hoje estou aqui para a tua honra e glória. Estamos aqui hoje para entender um pouco mais da tua palavra sobre Sofonias, que possamos absolver mais e mais dela, que venhamos ter sede e fome da tua palavra. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmão, desde cedo uma batalhazinha, viu? A vida do crente é isso, né? Aquela dor de cabeça que vem repentina, enxaqueca na verdade. Mas estamos aqui. Aleluia. Antes de começar a ir mais profundamente, vamos ver um pouco sobre como é que funciona, em que tempo se passou o livro de Sofonias, para a gente entender um pouco mais. Amém? Essa palavra tem um tema que eu fiquei um pouco, como é que eu posso dizer, encucado, até para criar o tema, porque são palavras fortes, e o tema é esse: a esperança futura do nosso mundo. Desde já, Sofonias, ele viveu em décadas do reinado do sul de Judá, quando o rei Josias reinava. O rei Josias, amém, vai dar certo. O rei Josias tentou, durante o seu reinado, destruir ídolos e altares de deuses pagãos. E não teve muito sucesso. Por quê? Porque aqueles deuses e ídolos estavam arraigados demais ao povo, que não servia somente ao Senhor, mas servia ao Senhor e outros deuses. Ou seja, não era um povo de um Senhor só, estava ali misturado demais, né? E como eu já falei, havia vários deuses e ídolos, e como eles estavam arraigados demais, o povo não dava ouvidos 100% àquilo que Deus falava, né? E em meio a tudo isso, o rei Josias, com o seu orgulho, teve uma morte cruel no meio da batalha, né? Esse livro é uma coletânea de poesias que resumem sua mensagem, Sofonias. Amém? Vamos lá. Amém?
Vamos lá para o capítulo 1. Ô ventinho abençoado. Vamos lá. Não vou ler todos, porque tomaria muito nosso tempo. Fiz um breve resumo daquilo que mais me chamou a atenção, para que possamos dar sequência, amém? Sofonias 1:1, a minha versão é a NVT, nova versão transformadora, e diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Sofonias quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Versículo 2: Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com o meu punho e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles, pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. 6. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção ao Senhor, nem o buscam mais. Fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. O Senhor preparou seu povo para uma grande matança e escolheu os seus carrascos. Naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Para a gente começar, é isso. Esses três capítulos são divididos em o julgamento de Jerusalém, segunda parte, o julgamento das nações e de Jerusalém, e no capítulo 3 tem ali, como é que eu posso dizer, a esperança para Jerusalém e para as nações, amém? Vamos continuar. No 12, vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Pensam que o Senhor não lhe fará coisa alguma, nem boa, nem má. Esse dia terrível do Senhor se aproxima, ele virá depressa, será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dias de nuvens sombrias e densas. Pula lá para o 17. Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e prata não o salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra. É forte, hein? O que esse capítulo 1 diz? Ele diz que o Senhor virá com o fogo do seu zelo e exterminará todos aqueles que um dia foram seus, mas hoje adoram outros deuses. É como se você conhecesse, a palavra diz, como se você conhecesse o Senhor. No início foi tudo certo, tudo ok, mas ao decorrer dessas, como é que eu posso dizer, das batalhas da vida, você foi, sabe, se angustiando, dando mais ouvidos às suas fraquezas, dando mais ouvidos às coisas que o mundo
tenta oferecer mais a ouro, mais a prata. E o incrível, vamos lá para Gênesis 1, para a gente entender um pouco. Esse capítulo 1 de Sofonias fala totalmente o inverso do que Gênesis fala, que é a criação. Deus ali está dizendo que vai destruir tudo que ele já fez. E no 1 fala o quê? Num princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Lá ele disse o quê? Teriam nuvens escuras, escuridão, não é? E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. No decorrer do capítulo 1 você vai ver que Deus vai fazendo, trabalhando. E lá em Sofonias as coisas ficaram tão difíceis, o povo ficou tão distante, que ele disse: vou destruir tudo. Sofonias falando para o povo, abrindo os olhos do povo. Mas, como a gente vai ver mais para frente, o povo não queria escutar. O povo não queria, mais uma vez, né? Não queria escutar e não queria a correção do Senhor. Ó, um pouquinho mais para frente, ó. Aqui no... Só um momentinho. 14. Então Deus disse: haja as luzes do céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Forte, né? Da criação à destruição. Forte, irmão. Meu querido, o Senhor sempre será justiça e amor. Ele sempre será. Ele não pode negar o seu amor e ele nem pode negar a sua justiça. Ele é os dois. Quando ele chama a atenção do povo aqui, Oséias está falando com o povo, mas o povo só deu atenção aos seus deuses. Sofonias, perdão. Sofonias só estava falando aquilo que Deus falou para ele falar. Sofonias estava falando aquilo, não que ele queria falar, mas o que Deus mandou ele falar. Então ali, com as palavras do Senhor, Sofonias estava trazendo o quê? Julgamento. Julgamento para o povo. Julgamento. Mas quero deixar uma pergunta para vocês, para nós todos, na verdade. As nações e os povos estão preparados para esse julgamento? Se fôssemos nós estaríamos preparados para esse julgamento? Nesse momento, no capítulo 1, Sofonias fala da justiça, da ira, do agir de Deus. Ao mesmo tempo diz que eles davam atenção a outros deuses e a ídolos, não mais ao Senhor. E também fala da consumação, como a gente viu em Gênesis. Ele ia consumar tudo aquilo que tinha feito. Seres viventes, homens, luz. E eu fiquei pensando comigo, né? Nossa, Sofonias está quase lá em Apocalipse, né? Se ele fosse pulando um pouquinho para frente, a gente estaria em Apocalipse. Vamos lá para o capítulo 2. Aqui o Senhor também traz julgamento. Também traz o julgamento, mas agora não só para Jerusalém, também para as nações. Amém? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: reúna-se
Ajunte-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como a palha, levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor, e comece o dia da ira do Senhor. 3. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja do dia de sua ira. 4. Gaza e Ascalon serão abandonadas, Asdod e Ecrom demolidas. Que aflição espera vocês, filisteus, que vivem no litoral e na terra de Canaã, pois este julgamento também é contra vocês. O Senhor os destruirá, até que não reste ninguém em seu meio. Você vê que Deus aqui, Ele não passa a mão no seu povo. Você vê que Deus aqui não são os meus bichinhos. Eu vou vir com ira, com fogo. E também agora Ele cita algumas nações que se levantam contra o que tem outros deuses. E você vê que Ele tem palavras fortes. Ele tem ações fortes. Lá no 7, ó. O remanescente da tribo de Judá ali se alimentará, e à noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon. Pois o Senhor, seu Deus, visitará seu povo, e em sua bondade os restaurará. Ouvi a zombaria dos moabitas e os insultos dos amonitas, que riem de meu povo e invadem suas fronteiras. Agora, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe e Amon serão destruídas como Sodoma e Gomorra. Sua terra será um lugar de urtigas, de poços de sal e desolação sem fim. O remanescente de meu povo os saqueará e tomará a sua terra. Então ele está dizendo aqui o quê? Que todo aquele povo, todas aquelas nações e Jerusalém sofrerão o peso de sua mão. Sofrerão porque estão longe dele, estão adorando outros deuses, estão colocando mais importância a outros deuses do que aquele que os salvou, aquele que mostrou o seu poder. No 11, o Senhor os encherá de terror quando destruir todos os deuses da terra. Então nações de todo mundo adorarão o Senhor, cada um em sua terra. Vamos pular lá para o 15. Essa é a cidade barulhenta que antes vivia em segurança. Diziam com orgulho: sou o mais poderoso das cidades, não há outra igual a mim. Aquele que se orgulhava, aquela nação que se enchia de si mesma. Agora, porém, vejam como ficou em ruínas, morada de animais selvagens. Todos que passarem por ela rirão de desprezo e sacudirão o punho em provocação. Mais uma vez, o Senhor trouxe julgamento a todas as nações e a Jerusalém. No primeiro capítulo ele diz assim: acorda, Jerusalém, acorda, líderes, acordem. Vocês tinham-me como deuses, diziam que tinham-me como Deus, mas tinham outros deuses, outros ídolos. Perderam a essência de me buscar e buscaram outros ao invés de mim. Então, Deus chegando e sacudindo Jerusalém. Diz assim: eu estou te julgando, abre teu olho. E no segundo ele faz assim com as nações também. Mas vê no início, vê lá no início de novo, ó, no 3 ele diz assim: todos vocês humildes busquem o Senhor. Ele já está dando uma palhinha de quê? Arrependam-se, arrependam-se, me busquem. Todos vocês humildes busquem o Senhor e sigam suas ordens.
busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez, tem uma oportunidade, né? Talvez o Senhor os proteja do dia de sua ira. Ele está dizendo no 3 que não virá? Não. Ele está dizendo que há uma chance. Arrependam-se. Busquem e queiram a mim de verdade. Com humildade. Não se exaltando. Talvez o Senhor os proteja. No primeiro capítulo ele diz: julgamento de Jerusalém. Vou destruir tudo. No segundo ele diz: chamo vocês ao arrependimento, mas ainda continuo julgando. Foi assim que ele me disse. Eu li 1, 2, 3, 4. Que é para... Nossa, estou entendendo certo, é assim mesmo. É assim mesmo. O Senhor não passa a mão na cabeça quando ele já tem abrido os olhos. O povo já conhecia o Senhor, mas se distanciou. O povo já sabia que Deus era Deus, o único Deus. Ainda assim buscou outros ídolos, outros deuses, outros para dar adoração, dividir a adoração. O Senhor não, sabe, Ele não aceita a tua adoração ser dividida. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, mas também adoro o dinheiro, mas também adoro outras coisas. Não, Ele é o único digno de todo louvor, honra e toda glória. Chama-os ao arrependimento, mas a sua ira continua a os julgar. Ele restaura seu povo por sua bondade, trairá ruínas aos que zombaram do povo de Deus. Sim, mas o chama ao arrependimento. E todas essas nações e Jerusalém estão sendo julgadas não por um juiz que vai julgar Jerusalém diferente da forma que julga as nações. Não, ele vai julgar da mesma forma, porque ele é um justo juiz. Ele não tende, é o meu povo, como eu já falei, né? É o meu povo ali, eu vou pegar mais maneiro. Não, da mesma forma. Da mesma forma. Então você pega esses 2 capítulos e diz assim: eita, é forte. É forte. Mas imagina se essas nações, se não fossem faladas dessa forma, eles não iriam entender. Porque no primeiro a gente falou, estavam arraigados com outros ídolos e outros deuses. Como é que você vai fazer alguém acordar? Não, mas é assim mesmo, tem que adorar outros deuses. Eu imagino na minha mente isso. Não, é assim mesmo. O bichinho. Não, você já conhece a palavra. Você já sabe que há um único Deus, poderoso e verdadeiro. Vou te dar mais uma chance. Arrepende. Se você for humilde e me buscar de todo o coração, quando chegar esse dia, pode ser possível que eu aplaque a minha ira contra ti. Vamos para o 3. Capítulo 3. A rebeldia e a redenção de Jerusalém. Aqui é muito interessante como Deus vai... Você vai ver um contraste do primeiro capítulo e do segundo capítulo nesse terceiro. Aqui se vai entender o porquê que o Senhor falou tão duramente com o seu povo e com as nações. Capítulo 1. Esse capítulo foi o que eu menos consegui resumir, porque ele é muito rico. Então, vamos ver. Amém? Versículo 1. Que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão.
ninguém pode lhe dizer coisa alguma, que ela recusa toda correção. Preste atenção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem caçando suas vítimas. Seus juízes são como lobos ao cair da noite, que não deixam vestígio de suas presas ao amanhecer. Seus profetas são mentirosos, arrogantes, que buscam os próprios interesses. Seus sacerdotes profanam o templo ao transgredir a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. Os perversos, porém, não se envergonham. Exterminarei as nações, destruirei suas torres. Suas ruas ficarão desertas, suas cidades são ruínas caladas. Não há sobreviventes nenhum sequer. Pensei, agora eles me temerão. Certamente ouvirão minhas advertências, então não precisarei feri-los outra vez, nem destruir suas casas. Mas eles continuam a se levantar cedo para praticar bondade, diz aí não? Para praticar o quê? Maldade. Continuam se acordando cedo para praticar maldade. Nos versículos acima ele diz o quê? Os seus líderes são como leões, como os lobos. E mais em cima ele diz: o Senhor está na cidade e não pratica o mal. A cada dia ele faz justiça. Deus continua trabalhando. Seus profetas são mentirosos, lá no 4 diz. Seus líderes são como os leões, diz no 3. O 2 foi o que mais pegou. Ninguém pode dizer coisa alguma, que eles recusam toda a correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Ou seja, eles estavam tão cegos, tão distantes, que mesmo o Senhor falando, admoestando, mesmo o Senhor chamando a atenção, recusaram. É como chega alguém para ti e diz assim: cara, dava pra gente melhorar isso, aquilo, dava pra gente, sabe, fazer da melhor forma isso. Não, mas já tá bom assim mesmo. Tem tanto tempo que eu, sabe, trazendo pro dia de hoje. Faz tanto tempo que eu tô assim que tá dando certo. Nem tudo que tá dando certo tá correto, sabe? Teve uma vez um rapaz pegando uma garrafinha daquela de 500 ml e rosqueando nessas lâmpadas em LED. Deu certo. Mas estava correto? Sabe, muitas vezes a gente tem que dar ouvidos e escutar mais do que falar. Às vezes a gente fala tanto que não deixa o Senhor falar, que a gente não escuta o Senhor falar. Somos mortais, somos finitos e não deixamos aquele que é eterno falar. Não deixamos aquele que é o nosso Salvador falar. E aqui o povo estava nesse tipo, cegos mesmo. Cegos. Não escutavam. Vamos lá, continuar. No 7 a gente já foi, o 8 agora. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Não é simplesmente mais a ira, agora é a ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Então purificarei os lábios dos povos para que possam se reunir e adorar o Senhor. Opa! E o contraste lá do primeiro e do segundo capítulo? Eu virei com meu fogo, farei assim. Continua fazendo, continua falando. Mas por quê? O Senhor estava falando de uma forma tão, entre aspas, áspera.
Por que o Senhor estava falando de uma forma tão rígida? Que o 9. Então purificarei os lábios dos povos, para que possam se reunir e adorar o Senhor. O capítulo 1 e o 2 são um processo que o povo tinha que viver. É um processo duro e rígido, porque tinha que ser assim. No 10: meu povo dispersado que vive além dos rios da Etiópia virá para apresentar suas ofertas. Naquele dia vocês não precisarão de se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei do seu meio os orgulhosos, não haverá mais arrogância em meu santo monte. Você percebe uma polda aqui? Você percebe uma polda? Vou tirar do seu meio. 12. Só restarão os pobres e os humildes. Espera aí. Então ele vai poldar os ricos? Ele está dizendo? Não. Presta atenção. Não simplesmente. Sim, aqueles que colocam a sua força no ouro e na prata, como no último versículo do capítulo 1 diz, o seu ouro e sua prata não o salvarão, fala a palavra. Aqui ele não fala simplesmente dessa riqueza. Só restarão os pobres e os humildes. É muito difícil você ver alguém rico humilde. Complicado. 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Não mentirão nem enganarão uns aos outros. Comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. Olha como já deu uma mudada. Mas por quê? Porque o Senhor poldou. Porque o Senhor está tirando no meio do processo do povo que vivia com tantos deuses e ídolos, que não colocava mais o Senhor no lugar devido. O Senhor teve que chegar e dizer: com a minha ira, e agora no 3, com a minha ira ardente, eu poddarei, eu tirarei do meio do meu povo e das nações, porque não é só Jerusalém, é Jerusalém e as nações, para que sejam purificados. Achei interessante isso. Continua. 15. Pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo. Não tenha medo. Ele trata a rebeldia do povo nesse capítulo 3. Ele está tratando a rebeldia do povo, dos líderes que não recebem ajuda e correção dele. Ele está pegando todo mundo, não está deixando ninguém de fora. Está podando. Está tirando o que tem que ser tirado. Está tirando os vícios, está tirando o orgulho, está tirando, sabe, tudo que está no lugar dele. O próprio Senhor está falando através de Safonias. Ali o seu zelo vem sobre as nações. Nesse 3, no capítulo 3, o zelo dele começa a trabalhar. E você vê, no princípio, o Senhor fala muito da sua ira, e no 3 da sua ira ardente. No primeiro ele diz que vai destruir e tirar tudo que tem que ser tirado. No 2 ele continua agora não simplesmente só para Jerusalém, mas para Jerusalém e as nações. Começa a dizer: se arrependa. Se arrependa. E no 3, ele vem tratando a rebeldia e também traz a redenção. Ele vem redimir. Ele vem trazer a conclusão do processo que o povo tinha que viver.
Porque é complicado você, eu imagino, né? Deus falando uma, duas, falando, admoestando, trazendo a memória o que Ele pode fazer, mostrando o seu poder, e ainda assim rejeitam sua correção, rejeitam sua ajuda. E você vê que o pior é que não é simplesmente o povo, é o povo e os líderes deles, porque ficaram cegos todos juntos, ficaram cegos todos. E o Senhor teve que fazer um processo forte. Ó, vamos lá. O 20. Esse aqui foi uma benção. Esse 20, ele vai nos retratar o projeto do Senhor nos dias atuais. Como se fosse Apocalipse. Você vai entender. Ó. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Aqui fala de Jerusalém. Apocalipse fala da Nova Jerusalém. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra. E os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Aleluia. Então vemos que as nações realmente não estarão preparadas para esse julgamento. Mas o Senhor vem fazendo durante muito tempo um processo para restaurar, um processo para curar, um processo para limpar e purificar o seu povo. Por fim, o Senhor está agindo, mostrando sua ira, para que as nações e os povos fossem curados, purificados, restaurados. Sua justiça é mostrada com paixão, em proteger e resgatar do mal e das suas más obras. Seu amor se mostra ao restaurar e florescer em segurança e paz no fim do processo. Querido, no princípio as palavras são duras, mas o propósito disso é para limpar, poldar, restaurar, fazer o povo florescer e acordar. Só há um Deus, só há um Senhor. E quando a gente vê que Deus faz de uma forma que a gente não faria, a gente não consegue entender como o processo do Senhor é eficaz. A gente não entende o processo. Mas no final o povo viu que tinham que simplesmente voltar ao Senhor. Tinham que simplesmente estar na presença do Senhor mais uma vez. E tirar o trabalho que estava no meio, os deuses, os ídolos que estavam no meio. Não sei se fosse hoje, sabe? Aquilo que tem te cansado, aquilo que tem tomado a tua paz. Eu tinha até falado com o pastor, né? A nossa paz é inegociável, mas tem vezes que Jesus, a gente tenta. Por isso que a gente tem todo dia ser mais como o Senhor. Hoje temos o Redentor, que é Jesus Cristo. Mas naquele tempo o Senhor já havia falado: eu os trarei de volta. Sim, farei o meu projeto. E hoje Ele concluiu esse projeto. O Senhor já morreu na cruz por nós. E esse convite para que nós possamos
estar mais perto dele todos os dias. Aprender com essas palavras, mesmo duramente, que o Senhor quer trabalhar. Ele tem um processo para nós, que possamos deixar Ele trabalhar. Que possamos nós, ano passado a gente estava se alinhando, e hoje a gente tem que tomar uma responsabilidade. É tirar tudo aquilo que tem, sabe, tomado o tempo do Senhor nas nossas vidas. Todo ladrão de tempo a gente tem que ir pegar as rédeas do Evangelho e sair espalhando por aí. Não sou só eu, não é só o Léo, não é só o pastor, não é, sabe, não são só os líderes, mas todos nós. O pregar o Evangelho é para todos nós e não só para um de nós. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Dá um glória a Deus, um aleluia. Fica de pé. E na morada eterna a gente vai estar, meu. Aleluia. Meu querido, fecha os teus olhos e simplesmente pensa: eu tenho deixado algum ídolo, eu tenho deixado algo tomar o tempo de Deus, o lugar de Deus no meu coração? Eu tenho dado o devido valor à sua palavra e ao seu sacrifício? Eu tenho ouvido e deixado Ele falar? Eu tenho deixado o processo do Senhor me ajudar a me curar? Eu tenho deixado o Senhor falar em mim e através de mim? Aleluia. Que possamos ser tratados e que o processo venha nos trazer a mais perto dEle. Aleluia. Que o processo venha a nos fortalecer e a nos ajudar a ser mais parecidos com Cristo, pois Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia, Pai. Pode podar o que tem que ser podado, para que possamos ser curados, para que possamos ser restaurados. Vem trabalhando em nós, para parecer mais contigo. Aleluia. Todo
pode vir queimar fogo em teus olhos. Ele fez o quê? Vez eu me apaixonar, todos outros amores, todos outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, pode vir, declara mais. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, e pode vir queimar, e pode vir queimar. Oh, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, Senhor. Querido, Deus não pode ser tentado. E muitas vezes nós queremos tentar a Deus. Como pastor, eu posso tentar a Deus, querendo que Ele seja o que Ele não é. Deus é justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E não há como perdoar alguém que não se arrepende do pecado. Então não queira que Deus seja legalzinho com você. Desculpe você se você não se arrepende dos seus pecados. Entenda isso. Ah, mas Deus vai me entender, querido. Não tente a Deus. Deus não vai entender você. Ou melhor, Ele vai entender muito bem. Ele entende muito bem o que seu coração fala. Quando ele peca e sofre, quando ele peca e não sofre. E quando ele peca e não sofre, não há perdão, porque não há arrependimento. É simples assim. Mas o interessante é que você lendo Sanfonias, você vê que Deus tem esperança em nós. Deus tem esperança em você. Caso você se arrependa, caso você queira mudar de vida, caso você queira ver as coisas como as coisas realmente são, não se enganando. E o plano de Deus é perfeito, mas entenda, haverá separação do justo e do infiel, porque Deus não pode se negar. Então agora, torne-se responsável pela sua vida, porque Deus faz a parte dele, mas necessário é que eu e você venhamos fazer a nossa. Qual é a nossa parte? Se arrependa. Se arrependa, mesmo que você seja culpado, mesmo que você mereça condenação, se arrependa, e o Senhor tem um plano de salvação para a sua vida. Você pode fazer isso essa noite, se tornar responsável, pelo menos por você, pelo menos por você, nos tornando responsáveis. A chama, eu me torno, nos tornamos responsáveis. A chama,
chama não vai. Levante sua mão e diga: eu me torno responsável. A chama não vai. Retome o seu devocional. Eu me torno as suas orações responsáveis. A chama não vai. Se arrependa dos seus pecados. Eu me torno. Perdoe o seu irmão. A chama não vai. É só se tornar responsável. Eu me torno responsável. A chama. Vai, irmão, faz a tua parte. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, que Ele muda tudo. Me tornando responsável. A chama não vai apagar. Eu me torno responsável. A chama não vai. Ela não vai apagar, não. Nos tornamos responsáveis. A chama. Sabe, irmão, tem coisas que a gente não quer ouvir, nem quer saber. Essa é a verdade. Tem coisas que a gente não quer ouvir, nem quer saber. Às vezes a gente está acima do peso e não quer ouvir que glutonaria é pecado. Quem quer ouvir que glutonaria é pecado se eu estou acima do peso? Ninguém quer ouvir se o meu pecado de estimação é errado, se eu estou vivendo tudo bem com ele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando de obesidade, que eu estou obeso, então eu preciso saber que isso aqui é pecado, tenho que emagrecer um pouquinho. Mas quem é que diz? É a Bíblia? Não, é o médico. O médico disse para mim, eu vou lá, ele fala, não fala para você não? Fala para mim, você está acima do peso, tem que emagrecer. Mas virou errado, virou antiético falar de alguns pecados. É antiético. Gordofobia. Mas como gordo, então eu posso falar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Tem algumas coisas que parece que a gente não pode dizer. A gente não pode falar. A gente não quer ouvir. E eu ouvi hoje uma palavra de um pastor dizendo assim, sobre quem a gente deve visitar. A gente não quer ouvir essas coisas, mas o pastor dizia assim: você tem que visitar o órfão, a viúva, aquele que está com fome, o irmão que não vem porque não quer. Você não tem que visitar ele, porque nem Jesus foi buscar o filho pródigo. Ele precisou aprender primeiro. Alguém está entendendo isso? Ele foi buscar a ovelha que estava perdida. Quem está perdido não sabe o caminho, irmão. Agora quem sabe o caminho não está perdido. Você está falando isso, pastor? Eu estou dizendo para você que você sabe o caminho de ler a Bíblia. Se você não está lendo, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quem é que pode te obrigar a alguma coisa? Ninguém pode. Tem muita gente que falta o culto da semana. Por que falta? Eles têm os motivos dele. Agora, independente do motivo ou não, quantos anos eles têm? Quantos anos eles têm, irmão? Eles são órfãos, eles são viúva, eles estão passando fome. Eles não estão não, irmão, eles não são ovelha perdida não. Eles sabem o caminho, eles não vêm porque não quer. Ou porque não pode. Sim ou não? Porque não pode, porque não quer. Agora, a gente quer ouvir isso. Muita gente não quer ouvir não. Muitas vezes a gente quer que o pastor ligue pra gente toda hora, todo minuto. Se a gente está doente, se a gente está passando fome, sem a gente ser a viúva, sem a gente ser o órfão, sem a gente querer tomar vergonha na cara. A verdade é essa, irmão. Porque a gente quer
quer que o pastor vá fazer uma visita, mas se o pastor fizer uma lista do que está errado na sua casa, começando por você se magoa com o pastor e não quer saber mais. Mas chega desse tempo de gente irresponsável dentro de igreja. Chegou o tempo de cada cristão ser responsável por si mesmo e dizer: Jesus é o meu Deus, Ele é minha salvação. Não é pastor que me salva, não é igreja que me salva, é o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que em todo canto está, que tudo conhece. E se Ele conhece o teu coração, você não precisa de outro, você não precisa de outra, você só precisa se reconciliar com Ele, com Ele, com Ele. Se você se reconciliar com Ele, a chama não apaga. Às vezes você vem para a igreja, está aquele fogo dentro da igreja, o irmão falando em línguas do lado, o outro do lado, o irmão caindo, outros, e você está lá frio. Por que é? Por que é, irmão? Porque não é o irmão do lado que toca fogo em você, é Jesus que desce com o seu espírito e através do espírito da verdade te dá força e poder para que você fale em novas línguas, para que você tenha ânimo, tenha força. Alguém está entendendo? Então não importa se você está na melhor ou na pior igreja, importa é como está o seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Vá, pergunte a você, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? Pega logo a caneta vermelha. Caneta vermelha já sabe que a nota vai ser baixa. Ou pega a caneta azul, passando pelo menos por média. Bora passar por média, meu irmão, pelo menos 7 aí. Se é que a média de Deus é 7. Tem colégio que a média é 8, eu acho que a de Deus vai 9,99999. Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Ou você batalha por isso, ou não adianta estar na melhor igreja, com o melhor pastor, com a melhor irmã ungida, no círculo de oração. Você entra no círculo de oração. Às vezes eu fico vendo aqui, tem irmãos que entram no círculo de oração. Olhe para mim, e fica assim, ó. Faz pelo menos a dancinha. Tem irmão que nem a dancinha não faz. Fica lá assim, ó, parece que tá uma estátua. Se tiver com sono, cai para trás. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Quando entrar no ciclo de oração, abra sua boca, homem, e ore. Ah, mas eu não sei orar. Sabe. Quem não é mudo sabe orar. Você não sabe pedir um quilo de carne? Pastor, eu estou falando quantos anos você tem que você não sabe orar. Sabe, irmão. Sabe. Fala comigo, é minha. Fala, é minha responsabilidade. Convida teu irmão para orar, mas é para orar mesmo. Convida tua irmã para orar. Diz a ela, bora irmã orar, mas vamos orar mesmo. No círculo de oração, bora fazer o nosso círculo de oração. Aí vem você bota 2 a 2, diz assim, é um orando pelo outro, tem um orando e o outro assim. Não é meditação não, irmã, é orar, abrir a boca e dizer, Senhor, olha a minha situação. Senhor, eu estou passando isso no meu casamento. Senhor, eu não estou com vontade de estar na igreja. Senhor, acende a chama. Senhor, tira essa frieza de dentro de mim. Senhor, essa é a minha verdade. Eu não posso encobrir o que estou sentindo. Fala a tua verdade, irmão. Fala a tua verdade, irmã. Começa a dizer, Senhor, meu Deus, meu Pai, só o Senhor sabe como eu tenho passado esses dias. Só o Senhor sabe como a minha vontade é de gritar, é de chorar, é de correr, é de abandonar tudo. Meu Deus, me fortaleça. Oh Deus, tira os maus pensamentos da minha cabeça e fortalece o meu ser, para que eu possa ser um cristão maduro, um cristão inteiro, para que eu pare de chorar no pé de pastor, para que eu pare de depender simplesmente que as pessoas façam, mas que eu seja alguém completo, alguém que escuta a voz de Deus, e quando o irmão fala, eu já sei que é Ele que está falando.
alianças com Deus, minhas alianças com meu Deus, minhas orações, meu devocional, minha meditação na palavra, meus vínculos com crentes de verdade, que não dividem o copo de cerveja, que não andam pelas praças como mundanos, ouvindo músicas imorais, assistindo séries indecentes. Senhor, vou me comportar com a certeza de que Teu Espírito está presente toda hora, toda vez, todo momento. É isso que fortalece você, irmão. E aí o dia do Senhor não será terrível, será maravilhoso, será tremendo e esperado para você. Não veja o dia do Senhor como má notícia. Não veja o dia do Senhor que a sua boca se abra e diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tudo que eu quero é estar com você, morar com você. Não sou eu que me afasto, é você que se afasta de mim. Vai deixando agora as coisas que me aborrecem. Vai deixando agora as coisas que aborrecem ao Senhor. Toda procrastinação, toda preguiça, toda desculpa. Vai deixando agora as coisas que aborrecem o Senhor. Querido, nem tudo você tem que falar. Às vezes tem pensamento que vem na sua cabeça, você tem que repreender e não falar. Tem sentimento que vem no teu coração, que você não deve buscar o irmão para pedir nem desculpa. Ó, desculpa, irmão, que eu tinha nojo de você. Ó, a conversa. Você vai ofender o irmão, meu irmão. Repreende isso, é o diabo dando cor no teu coração. Repreende uma desgraça dessa, minha irmã. Minha irmã, olha, eu
a te procurar para dizer que eu tinha tanta inveja de você. Para que dizer isso? Repreende isso, irmão. Diz em nome de Jesus: eu não aceito esse demônio botando coisa na minha cabeça. Eu repreendo esse sentimento maligno, inveja, ciúmes, colocando irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Repreende isso. Não precisa pedir perdão ao teu pai, não. Ah, pai, tu me perdoa, porque eu tinha tanto ódio do Senhor. Olha, meu irmão, repreende isso. Você não tem ódio do seu pai, não. Você ama o seu pai. Talvez ele não seja o pai que você queria, assim como você imagina. Mas ódio, ninguém tem ódio de pai, não, irmão. A gente chora porque a gente ama. A verdade é essa. Sentimento ruim a gente repreende em nome de Jesus. Começa a repreender agora. Eu digo, repreendo toda mágoa. Se você tem mágoa da sua mãe, você não odeia a sua mãe, não. Você ama ela. Você não precisa chegar para ela: mãe, eu tive tu ódio, tu pra que isso, minha irmã? Começa a dizer: eu repreendo esse sentimento ruim que eu sinto da minha mãe. Eu declaro em nome de Jesus que o meu coração é selado pelo Espírito Santo de Deus, e eu não vou ceder ao mau sentimento. Se você olha para a irmã desejando ela, a irmã casada, repreenda isso. Você não precisa ir dizer ao marido dela ou dizer à irmã: ó, irmã, eu fico doidinho quando te vejo. Para que dizer isso, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Repreende isso e diga: eu sou contra esse sentimento maligno do inferno. Eu não recebo isso no meu coração. Eu não recebo. Eu coloco fora agora em nome de Jesus. E eu crio vínculos de amor, de paz, de grandeza, de espírito leve, de gente que se arrepende e que volta aos pés do Senhor e diz: Senhor, eu sou teu, eu sou teu, e eu andarei pelos teus caminhos. Você pode dizer isso? Senhor, eu sou teu, eu sou tua, e eu vou andar pelos teus caminhos, e tudo que não pertence a ti eu jogo fora agora. Diz: eu jogo fora agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrace o irmão, a irmã do seu lado, e diga a ela: deixe o seu coração ser cheio do Espírito Santo. Nada de tristeza, nada de pensamento ruim, nada de, sabe, essas coisas que são a sedução desse mundo. Seja alguém leve. Seja alguém leve no Senhor. Seja alguém leve no Senhor. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Levante a mão para o céu sem medo. Me refaz. Me refaz. Oh Senhor, me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Levante as mãos para a sua casa agora. Comece a orar pela sua família. Ore pela sua família. Deus ama a sua família. Você sabia disso? Deus
Deus ama a sua família mais do que você ama. E isso tem que alegrar seu coração. Quando você pensa assim, Deus salva meu filho, Deus já ama você mais do que seu filho. Se você abandonar seu filho, Deus ainda cuidava dele. Você sabia disso? Então diga: Senhor, salva minha casa, salva minha família, Pai. Salva meu marido, salva minha esposa. Vai dizendo os nomes, diga nomes. Vai ligando. Vai ligando agora. Liga na terra, o que será ligado no céu. Isso. Diga comigo: eu e minha casa. Fale com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu vou viver tempos de paz na minha casa, porque o Senhor vai salvar os meus, em nome de Jesus. Eu largo tudo para viver tudo. Vamos dizimar, bora ofertar. Eu largo o erro para viver Jesus. Você que quer dizimar, você que quer ofertar, levante suas mãos. O QR Code está na tela. Você que estava usando o QR Code, não estava dando certo, a gente ajeitou, não foi, Lígia? Você pode testar agora que vai dar certo, tá bom? Você quer fazer pela chave, a chave está aí. Quer fazer pelos envelopes, levante sua mão, eles vão até você. Coloque diante de Deus a sua necessidade. Às vezes a gente está lutando só com as nossas próprias mãos. A gente está lutando sozinho. E o Senhor é aquele que quer lutar ao nosso lado, irmão. E agindo Ele, quem impedirá? Às vezes você tem sonho grande demais para você, mas você é capaz. Você é capaz, sabe? Tem muito ateu que cresce financeiramente. Ninguém desse mundo aí, ateu, precisou de Deus para crescer. Mas você e eu, Deus tem um negócio com a gente, amém? Ele quer ser parceiro da gente. E Ele também quer tratar essa área, o nosso coração. Seja dependente de Deus. Porque Deus vai tratar você até o dízimo não ser pesado para você. Porque não é. Não é. Se Deus fechasse todas as tuas portas e Ele abrisse uma janelinha para Ele pequena, você imagina o tamanho da janela pequena de Deus? Meu irmão, deixa Deus fazer. Se Ele escolheu é porque Ele quer te dar, amém? Então levanta tuas mãos, vamos orar. Pai, não é peso para mim dizimar nem ofertar, que meu coração é dependente. E por ser dependente, eu estou em Ti. E em Ti estou calmo, sereno e tranquilo, porque sei que o Senhor governa também as minhas finanças. Abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, e que eu nunca coloque o dinheiro acima de Ti, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer, traga sua fé, traga seu dízimo. Aí está o campo de batalha, aonde muitas vezes você fraqueja, mas o Senhor, com o seu Espírito, tem te chamado de volta. Então hoje, Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos pensamentos e rejeitamos tudo aquilo que é contrário
para permanecer com a esperança. A tua palavra fala: buscarei encher os meus pensamentos com aquilo que me dá esperança. Não é pensamento positivo, é pensamento de confiança. Fale: eu confio em Deus e vai dar tudo certo, porque eu sei que Ele me ama. Diga: eu rejeito todo mau pensamento, tudo aquilo que me dispersa, tudo aquilo que me agride, tudo aquilo que me seduz, tudo aquilo que me tira de perto de Deus. Eu rejeito agora, e que não haja em mim sentimentos de perturbação. Fale: não haja em mim sentimento de perturbação, sentimento de ansiedade, sentimento de depressão. Diga: eu rejeito. Fale forte: eu rejeito toda obra do inferno, em nome de Jesus. Diga: eu recebo o Espírito Santo. Fale: paz, bondade, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. O Senhor te dá na porção medida exata de sabedoria necessária para vencer cada batalha, em nome de Jesus. A igreja diga: deixa eu orar por você. Pai, eu oro por essa igreja, eu oro pelos irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, eu oro por aqueles que vieram te buscar, aqueles que têm sede, que eles possam beber da água que nunca mais terão sede novamente. Os que têm fome, que possam ser saciados. Todos aqueles que estão enfermos, que possam ser curados. E todos os que buscam sabedoria, que seja dada liberadamente. Eu abençoo a tua igreja no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Abrace o seu irmão. Dê a paz.